nome é Karuna Ma, eu sou professora de yoga e terapeuta somática e hoje eu vou trazer o primeiro vídeo da série de fundamentos do yoga e gostaria de iniciar trazendo o conceito de pura consciência, mundo manifesto, a diferença entre testemunhar e consciência, dualidade e totalidade. Pura consciência, no yoga, também chamado de Purusha, e em outras linhas filosóficas, por exemplo, o Vedanta, chamado de Brahman, chamado de Atman. Na prática, é o nosso eu observador, é aquele que vê, aquele que sempre está observando, apesar de estarmos conscientes desse processo ou não, e, portanto, ele é indivisível, imutável, perene, não tem forma, não tem cor. Eu sei que é um conceito um pouco abstrato e daí também o porquê do yoga ser mais uma filosofia vivenciada do que teórica, porque apenas quando você traz essa compreensão para a prática dentro de você através da meditação e de outras práticas espiritualistas é que você consegue perceber essa qualidade que sempre existiu, que não tem necessidade de estar delimitada por alguma forma ou precisar de alguma coisa para estar acontecendo. Sempre existiu, também chamado de não nascido. Por outro lado, o mundo manifesto requer formas, cor e limitação, já que é a criação do Criador. E assim sendo, é tudo aquilo que a gente consegue pegar através dos 5 sentidos. E é exatamente porque a gente consegue pegar com os 5 sentidos que é difícil a gente compreender a natureza dessa pura consciência que não tem nenhuma forma e nenhuma cor, nenhuma limitação. Pensa, pura consciência, o que significa isso? E aí eu preciso dizer que através do silêncio, através desse recolhimento dos 5 sentidos, é que nós vamos conseguir entrar um pouco mais em sintonia com aquilo que está além desse plano material, que existe independentemente das formas e cor, para que possamos, através de um sistema que não está conectado com essa mente racional e cognitiva, compreender, e na verdade a melhor maneira de trazer isso é reconhecer essa natureza espiritual. E esse processo, então, nos dá o gancho para explicar a diferença entre testemunhar e consciência. E eu quero trazer uma pergunta que é possível testemunhar sem ter consciência? E é possível você ter consciência sem testemunhar? Antes de responder essa pergunta, eu preciso trazer de forma mais clara, então, o que é testemunhar e o que é consciência. Mais uma perguntinha. Quando você chega na sua casa atrasado ou corrido, joga a chave do carro num canto, faz o que você precisa de fazer e esquece aonde estava a chave do carro, você estava consciente de onde você colocou a chave do carro? Sim, você não estava muito consciente, mas consciente você estava, porque você não estava dormindo. E você estava testemunhando?
Sim, porque caso você não estivesse, você não teria a percepção de que você jogou a chave do carro em algum lugar. Então, embora você não estivesse consciente, né, não estivesse presente naquele momento, existe algo, vamos colocar assim, que está no pano de fundo, observando sempre o que você está fazendo. Esse algo que sempre está no pano de fundo, que independe de você estar presente ou não, é o testemunhar. Então, dentro de nós, sempre existe esse eu observador, essa pura consciência que está sempre testemunhando os nossos atos, embora nós não estejamos presentes desse eu observador que está testemunhando a todo instante. Quando conseguimos estar consciente desse processo de testemunhar, nós estamos, digamos, em sintonia, em inteireza, em união com esse processo do testemunhar. E aí a consciência passa a ser o testemunhar. Vamos colocar assim, dessa forma, para todos nós entendermos. Mas é verdadeiro que é impossível você estar consciente sem ter esse testemunho. E o contrário é verdadeiro. Você pode ter o testemunho sem estar consciente. E isso é importante de trazer porque existe um engano dentro do entendimento dessas terminologias. Muitas vezes, consciência é trazido como pura consciência. Só que é impossível nós não termos consciência. Nós temos menos consciência ou mais consciência. Mas todo esse mundo manifesto, a natureza, né, esse ar que está aqui, as células do meu corpo, os objetos, minerais, tudo tem consciência. E isso também nos traz um entendimento mais profundo desse processo de eu observador, porque quanto mais consciência eu tiver do processo, mais estarei perto do eu observador. Além disso, eu gostaria de trazer esse processo entre dualidade e totalidade. Então, o mundo manifesto, ele é da dualidade. Não falei aqui que ele requer corpo, forma, cor, tem uma limitação? É isso ou é aquilo? Sendo que a pura consciência não requer forma, espaço, cor. Então, a pura consciência é a totalidade, o mundo manifesto é a dualidade. E isso é importante porque quando eu compreendo esses conceitos, eu consigo entender melhor a totalidade, que é o que me interessa, porque afinal de contas, eu quero compreender esse eu observador que me habita e através desse eu observador tomar as minhas ações e também ter os meus pensamentos e sentimentos. O interessante é que, através da dualidade, eu consigo perceber a totalidade. Um exemplo, porque existe sombra, eu consigo perceber a luz. Porque existe sofrimento, eu consigo perceber a felicidade ou a ausência do sofrimento. Então a gente percebe que o mundo manifesto, ele é regido por essas dualidades, esses opostos, e quando a gente consegue não ficar limitado num conceito só desses opostos, a gente consegue perceber os dois opostos, a gente percebe a inteireza do processo. Então, através dessa dualidade,
eu consigo perceber o um por trás de tudo. E esse processo, ele vai se repetir em todo o caminho espiritual, porque é através dessas incoerências que existem dentro de mim, desses paradoxos, né, do sofrimento, vamos colocar assim, é que eu vou conseguir perceber o que eu não sou, primeiro talvez o que eu não quero, e porque eu não quero, o que é que está acontecendo, o que está relacionado, aí eu busco na causa, eu entendo de onde veio, e uma vez compreendido melhor o processo, eu consigo saber se isso realmente é o que eu quero, faz parte de mim, se foi algo talvez comprado pela educação dos meus pais ou pela sociedade, e se isso faz parte do que eu sou e do que faz sentido para mim. Então, eu tentei exemplificar de uma forma breve o processo, porque é um processo psicoemocional, e quando a gente consegue, então, entender essas polaridades e entender que isso que eu sinto, né, vamos colocar assim, é aquilo que está sendo observado, e o que está sendo observado através desse eu observador não é o eu observador. Então, aí existe uma chave para a gente começar também a se distanciar desse processo e aí, de novo, fazer o gancho com esses conceitos que deixam de ser abstratos e passam a ser praticados e vivenciados na nossa vida e utilizados a nosso favor. Então, eu venho trazendo isso tudo porque esse eu observador, né, esse processo do testemunhar, que é dito no fundamento do yoga, ele é aplicado no nosso dia a dia quando nós conseguimos observar tudo o que acontece dentro de nós e no mundo manifesto, né, na nossa vida, vamos colocar assim, e a gente consegue separar e compreender que nós não somos bem isso. Isso é profundo. Eu vou estender mais nos próximos vídeos. Então, eu vou pedir para você acompanhar, porque tem uma série de conceitos que eu vou trazer a partir daqui, né, que compõe essa série dos fundamentos do yoga, e eu tenho certeza que você vai compreender no final. Se não tiver compreendido, né, escreve no comentário, faz uma sugestão de um vídeo que você gostaria que eu explicasse, é muito bem-vindo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Namastê!